imprensa, porque houve a expulsão, a retirada de dentro do plenário do deputado Abílio, porque ele acabou contestando uma fala da deputada Duda Salebert, e uma confusão que se estabeleceu durante o depoimento do general Heleno. Foi um depoimento bem tenso, marcado por vários pontos, vários momentos. A gente vê nesse momento aqui, muitos senadores estão passando por aqui, saindo agora, e aquele tumulto atrás de mim é porque os senadores estão, nesse momento, exatamente deixando a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. 45 oradores estão inscritos nessa que é a oitiva mais esperada desde o início da CPMI. General Heleno era o comandante, era o chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo Bolsonaro e participou de muitos momentos, inclusive daquela reunião de teor golpista com os embaixadores, que teria sido organizada por ele. Eu queria começar falando dessa comissão, que desde 9 horas estava ouvindo o general, com alguns dos momentos, né, que marcaram esse depoimento, como eu já disse, tenso, que começou com aplausos, né? Ele chegou, foi bastante aplaudido, e isso acabou gerando a revolta de parlamentares governistas, que não entenderam por que os parlamentares o estavam recebendo com palmas, né, com aplausos. Isso nunca tinha acontecido. Ele vem na comissão de testemunha, poderia ficar em silêncio, porque há uma liminar do ministro Cristiano Zanin, mas ele preferiu responder às perguntas, começando pela senadora Elisiane Gama. Durante o depoimento, em alguns momentos, ele chegou a repetir frases que ele já tinha falado, como, por exemplo, quando ele se referiu lá atrás ao presidente Lula, dizendo que ladrão não deveria subir a rampa. Ele repetiu essa frase hoje e reiterou o pensamento dele. Quando o senhor esteve no Palácio do Alvorada, lá em dezembro de 2022, o senhor sai no seu veículo e alguma pessoa pergunta se o bandido subiria a rampa. Mais uma vez, assim como em todas as outras manifestações, eles fazem claramente se referindo ao então presidente Lula. E o senhor diz não. O que o senhor quis dizer com isso? Bom, eu até hoje continuo achando que bandido não sobe a rampa. Certo. Ele também minimizou os acampamentos, minimizou os atos de 8 de janeiro, dizendo que era meia dúzia de pessoas curiosas. Ele também disse que desconhecia os relatórios da ABIN, e disse que, num determinado momento, que os relatórios da ABIN, relatórios que informavam, por exemplo, que havia falha de equipamentos, que precisaria de mais equipamentos para garantir por completo a segurança diante das ameaças de extremistas, que era apenas choro de comandante para conseguir mais dinheiro. Eu dizia à senhora que isso aí é um documento que acontece muito nas Forças Armadas. Isso é o famoso choro de comandante. Comandante sempre quer dinheiro, quer material, quer melhores meios para atuar. Isso é comum na tropa. Quem é militar conhece isso muito bem. E isso é nada que não seja do meu conhecimento genérico, mas do relatório. General. Para finalizar, a oitiva feita pela relatora, que é a senadora Elisiane Gama. Pois não, Amadeu. Cíntia, vamos colocar a parte que ele fala sobre os manifestantes, que ele os considera curiosos. Houve golpe, né? Não, tentativa não houve mesmo, o Brasil inteiro viu. Não houve tentativa. Para caracterizar uma tentativa de golpe num país de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, com mais de 200 milhões de habitantes, é preciso uma estrutura muito bem montada, é preciso haver uma direção, uma cabeça muito preparada para conseguir fazer um golpe em plena era da comunicação, em plena era da tecnologia, que dê certo, com meia dúzia de curiosos que fazem umas besteiras, mas não tem nada a ver com... Não deu certo.
Isso, então, e no final ele ficou bastante irritado com a relatora e saiu xingando, quer dizer, saiu, modo de dizer, porque ela estava concluindo e ele xingou, e o mais incrível é que ele não foi repreendido nem pelo presidente, que é o Arthur Maia. Já tem o resultado das eleições, já tem um novo presidente da República. Pô, não posso dizer que foram fraudados, foram examinados. O senhor mudou de ideia, né? Muito obrigada, presidente. Ela fala as coisas que ela acha que tá na minha cabeça. Porra, é pra ficar puto, né? Puta que presidente, por favor, respeito a... Aí é da Jandira Fegali pedindo respeito para a Elisiane, mas não houve reação por parte do Arthur Maia, como a gente pôde ver. Vamos lá. Então, nesse momento, a sessão está suspensa, porque, mais uma vez, o deputado Abílio Brunini, que ele se julga o novo Bolsonaro, esse aqui é o fato, né? Ele quer ser o novo Bolsonaro. Com essas atitudes aí, será que vai conseguir? A tragédia se repete como farsa, será? Bem, mas quero saber agora de vocês sobre o depoimento do general Heleno até agora, né? Até agora, Ari. O ministro Cristiano Zanin permitiu que ele ficasse calado. Diante do que ele falou, deveria ter ficado calado. Porque, primeiro, desrespeito terrível contra uma senadora da República, palavrões, um general do Exército proferir esse tipo de palavrão na CPMI em resposta a uma senadora, completamente desrespeitoso em relação a ela. E segundo, meu Deus, olha, ele questiona a inteligência do brasileiro. Não teve contato com minuta de golpe, desconhece minuta de golpe. Os golpistas eram curiosos que foram lá nos Três Poderes, talvez olhar, e aí resolveram destruir as sedes dos Três Poderes. Os acampamentos militares não significavam nada. Ele não participou de reunião nenhuma para engendrar um golpe no país. Para engendrar um golpe, segundo ele, só se houvesse uma mobilização de tanques espalhados pelos estados. Quer dizer, é desafiar a nossa inteligência, general Heleno. João. Primeiro, lá ele tinha que se o Exército, em outros tempos, pela quebra da disciplina, ele saía de lá preso. Por quê? Mas ele é da reserva. Não tem isso, não. O oficial da reserva, o regimento disciplinar pega do mesmo jeito. Não importa. Quebrou. Por isso que o nome é reserva, não é aposentadoria. É por isso que o nome é reserva. Só para estabelecer. Pelo xingamento você está falando? Pelo xingamento, não. Pela quebra de hierarquia. Simplesmente, não é porque é o Lula que está lá, não. É porque é o presidente da República. Chamou o cara de bandido. Ah, na hora do... Isso. Bandido do sobe rampa. Então, aí faltou a ação do seu Múcio, dizem que é o ministro da Defesa, e do comando do Exército. Porque se o comando do Exército tivesse pulso, o que tinha feito? Assim como o Bolsonaro era o zero e vezeiro em quebrar a hierarquia, esse aí quebrou a hierarquia. Porque no momento que ele desanca o presidente da República, ele não está atacando, não é a figura do Lula, é a figura do presidente que, entre aspas, é o comandante em chefe. Até terminar o mandato e ele estiver no Planalto, o Heleno é subalterno dele, é subordinado. Tem que cumprir o regimento disciplinar do Exército. O problema aqui é esse, que há muito tempo o Exército passa a mão, fica passando a mão. E aí nascem esses monstros. Os monstros. O cara, tu vê o desdém que ele fala. Tá nem aí pra CPMI nem nada. Esse Arthur Maia é um benágua, né, meu amigo? Um benágua. Não fala nada com nada, não tem uma decisão. Ele administra o nada. É uma mistura de nada com coisa nenhuma dentro. Esse Arthur Maia. Se fosse num país sério, se fosse nos Estados Unidos, ele tinha saído lá preso. Não era porque o presidente ia mandar, não. É porque o imediato dele, que é o comandante do Exército, Heleno, você errou. Você vai ser recolhido ao quartel. Vamos lá. Acabou. Vamos lá, França. Amadeu, primeiro que a estratégia do deputado federal Abílio Brunini tem dado certo, porque ele está participando das sessões da CPMI para tumultuar.
e a prova é a sessão suspensa por conta de mais um show de horrores que ele dá durante as sessões da comissão. Ele que, inclusive, já foi acusado de transfobia em episódio envolvendo Erika Hilton, agora discute com Duda Salabert, então é realmente uma figura deplorável e chama a atenção a falta de ação do presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o Arthur Maia, porque mesmo diante desses xingamentos proferidos pelo Augusto Heleno, direcionados à relatora Elisiane Gama, ele não fez nada, assim como só ameaça e não faz nada de efetivo contra o Abílio Brunini, que sessão após sessão vem tumultuando. Em relação ao depoimento do Augusto Heleno, nada de novo. Ele mantém aquele pensamento que uma parte da base extremista que apoiava o ex-presidente Jair Bolsonaro tem o pensamento de que os atos do dia 8 de janeiro não foram nada demais, que eram a manifestação de um clamor popular contra a eleição do presidente Lula. Então ele tem que ser responsabilizado, caso se comprove a participação dele nos atos do dia 8 de janeiro, e foi sim uma tentativa de golpe. Não dá para classificar se foi ou não pela quantidade de pessoas que estiveram presentes. E não eram ali meros participantes indo curtir um domingo no parque, como o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, disse recentemente. São criminosos que cometeram crimes invadindo a sede dos três poderes, inclusive tentativas de assassinato, como no caso daquela cabo da PM da Polícia do Distrito Federal. Apoliana. Trazer aí, Amadeu, para acrescentar aqui à discussão, um post da própria relatora, a senadora Elisiane Gama, que ela já mostra bem clara essa contradição do general Heleno quando ele disse que não participou de reuniões do presidente Bolsonaro com os chefes das Forças Armadas e, inclusive, nesse encontro, a foto em que ela traz no Twitter dela, já mostrando bem a presença do general, esse encontro que aconteceu em 2019, no dia 22 de fevereiro, que era justamente, que foi publicado na página do Flirc oficial do Palácio do Planalto, reunião do ministro da Defesa e comandante das Forças Armadas, com a presença do presidente Bolsonaro à época, e lá no fundo, inclusive, o tenente-coronel Mauro Cid, que aparece nesse encontro. Então, a própria Elisiane, ela já denota essa contradição, né, do depoente que esteve hoje lá na comissão. Cíntia. Complementando o que a Apoliana acaba de dizer, aí na foto, em vários momentos, hoje o general Heleno tentou desmerecer a relevância do Mauro Cid em todo esse processo. Ele chegou a dizer que o Mauro Cid, como ajudante de ordem, ele não tinha o direito de participar de reunião, e a gente vê que ele está, inclusive, sentado, porque em algum momento o general Heleno disse, não, ele nem senta, ele fica em pé como ajudante de ordem que é. E no final, acabou despertando essa confusão na CPI, como o Francis lembrou, que o deputado Abílio já foi acusado de transfobia, ele também agora será acusado, porque a Duda Salabert vai acusá-lo mais uma vez, e ao general Heleno, que várias vezes, apesar de ter sido repreendido, se referiu no gênero masculino à deputada Duda Salabert. Ele era contestado e ele continuava se referindo a ela no gênero masculino. Para finalizar, ele mesmo declarou que participava de 400 grupos de WhatsApp, sendo que antes ele tinha dito que não tinha tempo para participar de todas as reuniões com o Bolsonaro e não tinha tempo para ler todos os relatórios da ABI, mas podia participar de 400 grupos de WhatsApp. Sugiro... Só observação aqui, um militar mandou aqui, desacatar superior hierárquico na presença de militares ou em público, pena de reclusão até 4 anos se o crime não constitui crime mais grave. Porque no caso aí também, o agravante, a qualificadora aí é que ele é presidente da República, além de ser o comandante-chefe da tropa, né? Eu gostaria de sugerir, a vida imita a arte, assistam ao filme, quem puder, claro, Questão de Honra, com Jack Nicholson e Tom Cruise. Tem uma cena de julgamento que lembra muito o destempero de um general, como nessa audiência de hoje. Que vai continuar, né, Cíntia? Vai continuar agora à tarde, e à tarde é que o clima
promete ser mais ameno para o general, apesar de que hoje de manhã houve muita blindagem a ele. Um dos que mais defendiam era o senador Sérgio Moro. Mas à tarde tem continuidade da sessão dessa comissão parlamentar mista de inquérito. Vamos falar agora do presidente Lula, que teve a sua conversa com o presidente hoje, além, e pela primeira vez nessa conversa com o presidente, a presença de ministros. E uma fala importante foi da ministra da Saúde, Cíntia. Na verdade, Amadeu, o ministro Camilo Santana já participa pela segunda vez da conversa com o presidente, né? Ele está quase pedindo música no Fantástico. Hoje foram ele e a ministra Nízia Trindade da Saúde. É uma recomendação do Tribunal de Contas da União, que tinha considerado que o programa só com o presidente acabava sendo uma propaganda pessoal. Ele quis evitar, atendeu a recomendação, e agora a gente vê a presença de ministros, mudou o cenário, não é mais lá no Alvorada, lá fora, como estava acontecendo. Lembrando que o presidente vai fazer a cirurgia na sexta e intensificou a agenda esses dias, agenda interna. Hoje de manhã ele teve um grande evento com a presença de muitos ministros e à tarde ele vai ter um outro evento também, daqui a pouquinho, às 3h, que foi isso que o Camilo foi falar do programa Escolas Conectadas. A Nízia Trindade alertou na fala dela para uma PEC, a existência de uma PEC que está tramitando aqui no Congresso Nacional e que, em resumo, prevê que nós, vocês aí no estúdio, os telespectadores, possamos todos vender o nosso sangue para uma empresa, uma indústria que queira produzir um medicamento. Isso é inconstitucional, como lembrou a ministra Nízia. A PEC, uma emenda constitucional de comercialização do plasma, porque o plasma que faz parte, né, do processo do sangue. O plasma ele é fundamental para o desenvolvimento de produtos que são usados para tratamento de doenças importantíssimas. Então, esse é a PEC, mas o sangue não pode ser comercializado, né, de modo algum. Não pode ter remuneração aos doadores, isso foi uma conquista da nossa Constituição, o senhor lembra bem, né, as pessoas que vendiam sangue. Essa PEC é de autoria da Daniela Ribeiro, é uma senadora da Paraíba, do PSD da Paraíba, está tramitando, ia ser analisada na Comissão de Constituição e Justiça no dia 30 de agosto agora, e foi pedido vista porque muitos senadores discordam exatamente por considerar inconstitucional. Ela depois apresentou um outro relatório, um pouco mais ameno, mas, em resumo, segue a polêmica. Um dos que é contrário a essa PEC é o senador piauiense Marcelo Castro, que é médico, já foi ministro da Saúde, e também não concorda que haja essa possibilidade de comercializar o plasma, que na verdade você precisa o sangue, né, para poder extrair somente o plasma. Isso hoje é a cargo dos hemocentros, não há pagamento para doador. E se isso for liberado no Brasil, é um passo para, por exemplo, a liberação de órgãos, né, de venda de órgãos. É um medo que os parlamentares que são contrários a esse projeto têm. E lembrando que aqui na Argentina, o favorito a ganhar as eleições lá defende, né, venda. Rapidamente, queria ouvi-los, Apoliana. Amadeu, é um tema controverso, né, essa questão de, a gente vê em alguns casos fora do Brasil, por exemplo, pessoas que fazem esse tipo de coisa para ganhar um dinheiro, uma renda extra, né? Mas eu digo assim, eu não teria uma opinião formada nesse momento sobre vender ou não plasma. E você, João? Nunca se deve colocar um bem que é indisponível, que a gente não pode dispor, à venda. E no Brasil já é desorganizado essa relação na saúde, sendo que o SUS já é um bom instrumento. Não estou criticando o SUS não, porque se não tivesse era pior. Mas se colocar um mercado aberto de venda de órgãos ou fluidos corpóreos... Coitados dos nossos pobres. Não, coitado das vítimas, né? Porque aqui já tem... Nós temos no Brasil, o pessoal não sabe, um dos casos mais graves que tramitam na Corte Internacional contra o Brasil é o caso de uma criança que foi morta e foi retirado os órgãos dela. É o caso mais absurdo que eu vi na minha vida. Você imagina. Vai, Franci.
Eu acredito que deveriam se criar projetos de lei, ações para incentivar ainda mais a doação voluntária de sangue, não a comercialização, mas esse não é o único projeto nesse sentido que tramita na Câmara dos Deputados. Há também um projeto tramitando que autoriza as pessoas a doarem tecidos e até órgãos, pessoas vivas, mas sem essa comercialização. Mas também é um projeto muito controverso e que está sendo analisado na Câmara Federal. E Ari? Em um dos países mais desiguais do mundo, se essa matéria passar, quem é rico terá sangue ao seu dispor 24 horas por dia, assim que necessitar para fazer qualquer procedimento, em prejuízo de quem é pobre. Além disso, prevejo até sequestro de gente para retirar o sangue, como acontece, por exemplo, com o tráfico internacional de órgãos. Cíntia, e o presidente faz a cirurgia na sexta, e qual é a previsão depois? Previsão é de que ele saia do hospital na terça-feira. Ontem à tarde, o assessor especial dele, Crispiniano, foi conversar conosco, os jornalistas que estavam lá no comitê, e explicar ponto a ponto, esclarecer todas as dúvidas em relação à cirurgia do presidente. Uma equipe do Hospital Sírio-Libanês vem de São Paulo para fazer essa cirurgia. Essa equipe é capitaneada, é chefiada pelo Dr. Roberto Calil Júnior, que é um médico de confiança. Ele é cardiologista, mas ele acompanha o presidente já, a saúde do presidente em todos os momentos, durante o câncer, todas as situações, no AVC de Marisa Letícia, ex-primeira-dama. E o nome do ortopedista não foi divulgado oficialmente, ele também é do Sírio-Libanês de São Paulo, e a cirurgia será no Sírio, aqui em Brasília. O presidente deve ficar esse período até terça no hospital, depois ele sai e fica de home office. Ele estará no Palácio Alvorada de 4 a 6 semanas. Esse é o período previsto de recuperação total de uma artroplastia, que é a cirurgia que ele vai ser submetido, que vai substituir uma parte da cartilagem dele que está desgastada, e é isso que provoca as dores, por uma prótese. Essa substituição é uma cirurgia relativamente simples, que pode ser feita tanto com anestesia local como geral. Também a gente não recebeu essa informação, pelo menos até ontem o Crispiniano não tinha essa informação disponibilizada sobre o que seria. Não vai ter passagem do cargo, Lula continua presidente, não vai ter aquele momento de passagem, né? Tem até fake news já circulando de que Janja será presidente. Isso tudo é um absurdo, a gente sabe, mas não vai ter sequer a passagem para o vice-presidente Geraldo Alckmin. E aí, se tudo transcorrer bem, o presidente já começa a se movimentar, porque nesse tipo de cirurgia ortopédica é importante que o paciente se movimente para que a recuperação seja mais ágil. O que é que se espera de uma artroplastia total do quadril? Que após a implantação da prótese, aquele período de recuperação pós-operatório, com a absorção total da nova realidade com essa prótese, o presidente não sinta mais dores, que aliás ele vem sentindo desde agosto de 2022, e possa ter aí a sua qualidade de vida bastante melhorada. Enquanto isso, tem um carrinho de golfe que ele vai utilizar lá no Palácio da Alvorada, de onde ele vai ficar despachando, inclusive vai ter uma tenda para os jornalistas ficarem lá acompanhando essas semanas, ou 4 ou 6 semanas de recuperação do presidente. Obrigado, Cíntia. Até amanhã. Até amanhã. Olha, quando a gente fala em empréstimo, é importante fazer com cuidado, especialmente idosos, aposentados, pensionistas do INSS e funcionários públicos. Façam escolhas informadas e conscientes. Contrair qualquer tipo de empréstimo é uma decisão que deve ser tomada com muita cautela e análise cuidadosa. Na jornada financeira, contrair empréstimo é decisão que tem impacto grande na vida. Então, antes de assinar qualquer contrato, preste atenção. Se você sentir que está sendo prejudicado com descontos salariais indevidos ou cobranças injustas, consulte um advogado. Lembre-se, a informação e o conhecimento são as melhores armas para que a gente tome decisões financeiras inteligentes e proteja nossos direitos. Sua decisão consciente